Que Deus venha abençoar o seu dia, venha abençoar a sua segunda-feira, venha abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra nessa manhã. Se encontra no livro de São Lucas, que fala de Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Zaqueu, ele era um homem que era rico e procurava saber quem era Jesus. Zaqueu ele era curioso para conhecer Jesus. Mas a Bíblia nos relata que ele era pequeno, ele era um homem baixo, mas a Bíblia diz que ele não desistiu de conhecer Jesus. E a palavra de Deus aqui diz que ele correu adiante e subiu numa figueira. E subiu numa figueira braba para conhecer Jesus, para ver Jesus. Ele queria só ver Jesus, ainda que fosse de longe. E a palavra do Senhor diz que ele subiu e ficou ali observando, esperando Jesus passar. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando ele viu aquele homem atrepado, aquele homem baixo, atrepado naquela figueira, Jesus chamou logo Zaqueu pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa, hoje eu vou fazer uma visita na tua casa. E a palavra de Deus que Zaqueu, ele desceu depressa e foi até Jesus. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou até Jesus, ele disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho desfalgado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque Zaqueu ele era um cobrador de impostos. E naquele tempo, os cobradores de impostos, eles pegavam muito, além do que era para pegar do povo. E Zaqueu, quando ele chegou até Jesus, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. E ele disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu já estava se arrependendo do que tinha feito. E Zaqueu, ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais o que eu já roubei. E Jesus diz: Zaqueu, hoje chegou a salvação nessa casa. Hoje chegou a mudança na sua vida. E a palavra do Senhor diz que muitos ficaram falando de Jesus, porque Jesus teve aquela atitude de ir até Zaqueu, de ir até a casa de Zaqueu. E no versículo 9 diz assim: Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus estava dizendo, ele também era descendente de Abraão, como você também que está ouvindo essa palavra é descendente de Abraão. Jesus veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Ou seja, Zaqueu, ele tinha sido perdido, né, na queda do homem lá no Éden. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que toda a raça humana ela foi separada de Deus. E Jesus estava resgatando a descendência de Abraão.
Todos nós somos descendência de Abraão, descendência do princípio da criação. E Jesus, ele disse, hoje veio salvação a essa casa, a essa vida. Hoje veio mudança na vida de Zaqueu. Porque o desejo de Jesus é mudar a vida do homem. Zaqueu, que antes era conhecido como ladrão, depois daquele dia ele passou a ser conhecido como filho de Abraão. Zaqueu era conhecido como ladrão. Porque ele era cobrador de impostos. O cobrador de impostos naquele tempo era tido como ladrão, que roubava do povo para dar ao governo. Mas Jesus chegou e mudou a vida de Zaqueu, mudou a história de Zaqueu, mudou o nome de Zaqueu. O homem que era conhecido como ladrão passou a ser conhecido como um homem arrependido, um homem mudado. Que na palavra aqui ele já disse, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. A Bíblia não fala, mas eu creio que depois que Jesus passou na vida de Zaqueu, ele começou a devolver ao povo aquilo que ele tinha roubado, aquilo que ele tinha tirado do povo. Assim é como Jesus chega na vida do homem, ele tem um arrependimento, ele tem um remorso de tudo que ele fez. E a Bíblia aqui, eu observo uma coisa aqui, que Jesus, quando viu Zaqueu, ele chamou Zaqueu pelo nome. Porque Jesus, ele já conhecia Zaqueu antes mesmo de Zaqueu conhecer a ele. Jesus, ele já conhece você antes mesmo de você chegar a ele. Ele já conhece a sua vida, a sua história, seu passado. Não precisou ninguém dizer a Jesus que Zaqueu era um homem que roubava o povo. Não precisa ninguém dizer a Jesus o que você tem feito, o seu passado, a sua história, a sua vida. Não precisa ninguém falar. Mas Jesus, ele só quer mudar a sua história, mudar a sua vida. Assim como ele mudou a vida de Zaqueu. Esse é o propósito de Jesus quando ele chega na vida do homem, é mudar, é transformar a história, mudar completamente a vida do homem. Se o homem é conhecido como ladrão, ele vai ser conhecido como um homem bom, um homem que devolve, um homem que paga. Jesus, ele faz isso na vida do homem quando o homem dá lugar. Que o Senhor venha falar através dessa palavra com você nessa manhã. Assim como ele fez na vida de Zaqueu, assim como ele fez na minha vida, ele venha fazendo na sua vida uma mudança, venha transformar, venha mudar a história. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer um milagre na sua vida, na sua história. Que o Senhor venha mudar o curso da sua vida. Você venha ser como Zaqueu, venha ser um homem curioso. Porque Zaqueu ele era um homem curioso, que ele queria saber quem era Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Ele queria saber quem era aquele homem que mudava as vidas, que mudava a história, que transformava tudo onde passava. Que você venha sentir o desejo de ser como Zaqueu, ser curioso, ser o desejo de saber, conhecer quem é Jesus. E que eu tenho mais para dizer para você, que Jesus, ele não importa o seu passado. Que Zaqueu, ele não desistiu. A Bíblia diz que Zaqueu era pequeno, então ele rompeu a dificuldade, rompeu as pessoas, rompeu a luta para saber quem era Jesus, viu? Assim você venha fazer como Zaqueu nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, quando você vê essa palavra, que Deus venha tocar no seu coração, que você venha ter uma nova atitude, uma nova ação para conhecer Jesus. Em nome de Jesus, fica na paz, que todos venham ser abençoados através dessa palavra, em nome de Jesus.